Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês sobre pensão por morte e auxílio reclusão. O que é importante vocês saberem aí? Com a MP 664, algumas modificações foram feitas e elas foram convertidas em lei. Então, uma das principais mudanças aí acarretou, então, alteração legal na pensão por morte e no auxílio reclusão. Por quê? O auxílio reclusão também aplica as mesmas regras da pensão por morte por força do artigo 80 da Lei de Benefícios. O que eu quero falar para você hoje? Tomar cuidado, presta atenção. Quando for gerar um benefício, surgiram outros requisitos para o cônjuge poder acessar a pensão por morte e o auxílio reclusão. Quais foram esses requisitos que foram estabelecidos? 2 anos de convivência, ou seja, união estável, ou então tem que ter, no mínimo, 2 anos de casamento. Ok? Esses 2 anos aqui, se não tiver 2 anos, o que vai acontecer? O cônjuge ou companheiro vão receber apenas por 4 meses o benefício de pensão por morte. Também o que a lei exigiu aqui? 18 contribuições. Essas 18 contribuições não são carência, ok? Então, não vou precisar provar carências. Vou precisar provar apenas que ele verteu o quê? Em algum momento da vida, 18 contribuições. E também que o tempo mínimo de união ou casamento são de 2 anos. E aí vai a minha dica para vocês. Tomar cuidado por quê? Pode ser que o casal tinha o quê? Uma união estável. Então, vamos supor que eles ficaram aí em união estável 10 anos. Normal isso? Super comum. Tudo bem? Casaram-se e, quando tinham aí 1 ano de casamento, o marido veio a óbito, faleceu. O que está acontecendo? Deu entrada no benefício, o INSS faz o quê? Você juntou certidão de casamento, não juntou? A área vai falar 1 ano, concede o benefício. Tudo certinho. Só que, por 4 meses apenas, ele não avisa. Ele concede o benefício, a pessoa acha que está tudo ok, recebendo benefício, deu os 4 meses, o que acontece? Cessou o benefício. Então, se você que está aí vai fazer prova, e é uma situação dessa, que tem união e casamento, mas o pedacinho aqui do casamento que a gente tem, nesse meu exemplo, 1 ano só, não dão uns 2 anos. Então, tem que fazer o quê? A prova da união estável. O que a Constituição Federal fala? Que ela deve facilitar o quê? A conversão da união em casamento. Se a lei fala casamento ou união estável, quer dizer que a proteção aqui também tem que se dar. Por quê? Se eu somar aqui o tempo de união mais casamento, deram o quê? 11 anos. Então, tomar cuidado. Nessa situação, o que vai ter que fazer? Fazer a prova do período que viveu em união estável e também juntar o período de casamento. Então, essa é a minha dica aí para você. Não deixa passar essa, não. Vai fazer prova, casamento recente, faz a prova também da união estável. Tá bom? Então, essa foi a minha dica aí para você. E eu espero você na próxima dica. Gostou? Curte e compartilhe. Tem muito mais dicas aí para vocês, hein? Me aguardem. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Aula de nivelamento. E nós vamos falar hoje de um tema, que teve bastante alteração, que é a pensão por morte. Pensão por morte, desde finalzinho aí de 2014, com a MP 664, depois com a conversão da MP na Lei 13.135 de 2015. Então, você precisa estar antenado aí às mudanças. Já não é tão recente assim, mas é bom a gente sempre relembrar, principalmente essas alterações. A legislação que vai abranger aí esse direito de pensão por morte está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 201, no inciso 5. E na Lei de Benefícios a gente vai encontrar, então, a fundamentação legal a partir do artigo 74 e seguintes. Lá no Decreto 3.048, a partir do artigo 105, vai até o artigo 115, então, e na IN, a partir do artigo 364.
Então, é importante conhecer esse regramento. Então, recomendo que vocês leiam aí esses artigos, né? Na maioria das situações, nós vamos ver que um vai espelhar o outro. Então, se você for no decreto, vai estar mais ou menos o que está lá na lei. Tá? Tomar cuidado só com utilizar legislação atualizada. Se você está usando uma legislação desatualizada, a pensão por morte sofreu muitas alterações. Então, fica aí uma dica para vocês. Se você está com um código desatualizado, utilize, então, o Planalto. Entra lá no site do Planalto, lá a lei sempre vai estar atualizadinha para vocês, tá? Então, uma diquinha aí boa para vocês. Então, qual é o conceito, né? Para quem que é devido esse benefício? O benefício de pensão por morte, ele é uma proteção previdenciária, né, que vai proteger os dependentes do segurado. Então, onde que eu vou buscar esses requisitos? Na vida de trabalho do segurado. E o dependente, então, é protegido em razão desse segurado estar filiado à Previdência. Então, qual é o conceito? É uma proteção previdenciária, vai ser paga uma prestação, então, né, por meio de um benefício de pensão por morte, sejam homens ou mulheres, não há distinção, tá? Do segurado que falecer, se ele estiver aposentado ou não, desde que ele tenha qualidade de segurado, conforme a previsão, então, da Constituição Federal. Então, os dependentes, eles podem acessar 2 benefícios, que é a pensão por morte e o auxílio reclusão. E o que é muito importante vocês saberem? Tudo que espelha para a pensão por morte também espelha para o auxílio reclusão. Então, depois, numa próxima aula de nivelamento, eu vou trazer para vocês o auxílio reclusão. Mas vocês vão perceber o quê? Que muito do que está aqui vai espelhar lá no auxílio reclusão. Tá? Então, é importante ter essa noção, que é sempre muito assemelhado, por força do artigo 80 da Lei de Benefício, que manda, então, aplicar as mesmas regras da pensão por morte no auxílio reclusão. Então, vamos lá. Quais são esses requisitos, né? Quem são esses dependentes? Então, é isso que nós vamos ver agora. Primeiro, vamos começar entendendo o que são dependentes, né? Quem são eles? Os dependentes, eles são classificados por classes. Então, nós temos 3 classes de dependentes. A primeira classe, que é a classe preferencial. Nós temos a segunda classe e a terceira classe. A primeira classe, por ser preferencial, tem presumida a sua dependência econômica, enquanto que a segunda e terceira classe vão ter que demonstrar que dependiam do segurado. Tá? Então, tem que ter prova da dependência econômica para as segundas e terceira classe. Para essas classes não tem como escapar. A primeira, eu vou ter que provar o quê? O critério familiar. E qual que é esse critério familiar? A lei ela vai trazer para a gente. Lá no artigo 16 da Lei de Benefícios, vai ser estabelecido quem é dependente. Então, antigamente, o que a gente podia fazer? Nós podíamos elencar uma pessoa para que fosse dependente. Então, eu podia deixar minha pensão por morte para uma pessoa determinada, né, que a gente chamava de uma pessoa designada, um dependente designado. Não pode mais, não há essa figura. Então, qual é a questão agora? Eu só vou conseguir pensão por morte, auxílio reclusão, para aquela pessoa que esteja descrita na lei. Muito embora o nosso direito seja muito dinâmico, e a gente pode ver que pode sim ter alguma situação à parte, diferenciada. Mas existe, então, um rol de dependentes. A primeira classe vai ser formada por quem? Cônjuge, companheiro. Tá? E aqui a gente vai entender o quê? Cônjuge, companheiro ou companheira. Então, se houver união estável, a união estável é protegida, também garantido o benefício. Os filhos menores de até 21 anos de idade também são dependentes de primeira classe. E aí nós vamos ter quem também? Os maiores de qualquer idade, então, que tem o quê? Alguma invalidez. Então, o filho inválido.
ou que tem o quê? Alguma deficiência intelectual ou mental. Eles também vão ser abrangidos. Então, qual que é a regra aí para os filhos? Menores até 21 anos. Completou 21 anos, não tem mais direito. E filhos inválidos, que têm alguma deficiência mental ou intelectual, neste caso também é mantido o benefício. E aí, para o menor, a gente também tem que verificar se ele não é emancipado. Então, menores de 21 anos, não emancipado. Tá? Então, os filhos estão aqui nessa categoria. Tá? Primeira classe. E a primeira classe nós vimos que é, sim, preferencial, não preciso demonstrar, então, dependência econômica. Vou demonstrar o quê? O critério familiar. Então, é muito importante. Principalmente quando a gente fala de cônjuge e companheiro, nós temos um requisito para eles, que é o requisito do quê? Da prova do tempo mínimo de convivência ou de casamento. Então, é muito importante fazer a prova da união estável e do casamento. E lembrando aí que pode acontecer a seguinte situação. Existem pessoas que não formalizaram ainda, não fizeram um contratinho lá de união estável, ou também não se casaram. Mas pode ser que eles tenham convertido esse relacionamento, essa união estável, em casamento. E a proteção legal da Constituição qual é? Realmente que seja facilitada a conversão da união em casamento. Então, pode acontecer a seguinte situação, isso já aconteceu comigo. Segurado, foi sozinho no INSS e foi requerer um benefício previdenciário de pensão por morte. Ela viveu em união estável mais de 20 anos. 2 meses antes dele falecer, eles se casaram. Aconteceu o casamento. 2 meses. Foi pedir pensão por morte para ela. Os filhos já estavam tudo de maior, foi pedir só para ela. O que acontece? Quando ela apresentou a documentação do INSS, ela apresentou a certidão de casamento. Certidão de casamento, o que acontece? 2 meses só. Se são só 2 meses, tem o tempo mínimo de casamento? Não tem. Então, o que aconteceu? Gerou benefício para ela, deu 4 meses, benefício cessado. O que acontece? Se ela tinha a união estável de 20 anos, mais 2 meses de casamento, se ambas somadas, ela atingiria o quê? Muito além do que o mínimo determinado pela lei, que são 2 anos. Ela teria o quê? Mais de 20 anos aqui de união estável. Então, lembrar também de fazer essa prova, que é muito comum os casais viverem em união estável, demorarem a formalizar ou nem formalizarem. E aí a gente vai ter que provar o quê? A união estável. Né? O que o INSS vai pedir? 3 documentos. Ele vai pedir 3 documentos. Quando, na verdade, bastava o quê? Um único documento para fazer a prova da união estável. Então, lembrar que, além de provar que, no momento do óbito, essa pessoa tinha o tempo mínimo de convivência, né? Então, não vou provar só a união, vou provar o quê? O lapso temporal de pelo menos 2 anos. Tá? Então, lembrem-se disso. Aqui, segunda classe, são os pais. E aí a gente tem que falar para vocês o seguinte: a segunda classe e a terceira classe, elas só passam a ter direito se não existir o quê? Primeira classe. Então, uma classe exclui a outra classe para sempre. Então, por exemplo, benefício foi gerado para o filho. Para o filho. O pai morreu, tinha esposa, mas a esposa divorciada, não tinha dependência econômica, ok, gerou benefício apenas para o filho. Só que o pai dele, que morreu, também ajudava quem? A mãe, que é a avó da criança que está recebendo o benefício.
Nesse caso, o que acontece? Como tem um filho aqui de primeira classe, a mãe, mesmo tendo dependência econômica, não vai fazer jus ao benefício. Então, a primeira classe, classe preferencial, exclui todas as demais classes. Tá? E a terceira classe só vai poder conseguir um benefício se não existir nem dependentes de segunda classe e nem dependentes de primeira classe. Então, é muito importante, existe uma hierarquia aí e a classe superior exclui todas as demais classes. Tá? Então, isso aqui é muito importante de vocês lembrarem. E o enteado e o menor tutelado? Menor tutelado, né, equiparam-se também a filho, mediante o quê? A comprovação dessa dependência econômica e também o quê? Dessa tutela. Né? Então, tranquilamente, enteado e o menor tutelado também têm direito. E aí, o que a gente precisa falar com relação ao cônjuge? Cônjuge ou companheiro? O cônjuge e o companheiro, vamos supor que teve aqui uma separação de fato, ou teve mesmo, né, o divórcio. E nessa situação, não foi deixado o quê? Alimentos. Houve renúncia de alimentos. Pela lei, gente, os alimentos ele é irrenunciável. Então, se o cônjuge ou companheiro tiver alimentos e comprovar a dependência econômica, ele também vai ter direito. Agora, a situação que a gente vai analisar, ocorrida quando há renúncia de alimentos. Então, se houver renúncia de alimentos, que na lei, na verdade, ela é irrenunciável, ou seja, se o ex-cônjuge, ex-companheiro, demonstrar que precisa, que necessita, ou seja, ele vai ter que demonstrar a dependência econômica superveniente. Se ele demonstrar essa situação, ele também passa a fazer jus ao benefício. Então, isso aqui é super importante. A gente acha que não, é só provar. Tá? Então, divorciou, tem alimentos? Ou o cônjuge ou o ex-companheiro ajuda? Tem dependência econômica aí, é só comprovar. Agora, se houve divórcio, não tem alimentos, e a pessoa na época não dependia, mas futuramente ela vem a depender, ela vai poder solicitar o benefício. Tá? Então, bem lembrado aí. Anotem aí que é situação corriqueira. E a partir de quando, então, que ela vai fazer jus ao benefício? Somente a partir do momento que ela se habilitar. E aí, nesse caso, como não houve alimentos, a pessoa vai ter que fazer prova da dependência econômica. Então, cônjuge e companheiro, primeira classe, dependência presumida. Agora, se é ex-cônjuge e ex-companheira, tem que demonstrar a dependência econômica. Tá? Fique bem claro aí para vocês. Ou seja, você vai ter que fazer essa prova da dependência econômica. E os dependentes de mesma classe, eles concorrem em igualdade de condições. Então, vamos supor que tem um benefício estabelecido para a primeira classe. Tá? Vamos supor, a mãe tinha 2 filhos e o marido. Tá? Ela faleceu, deixando filhos e marido. Ou seja, tenho 3 dependentes. Aqui um filho de 20 anos, aqui um filho de 10 anos. E o marido. Então, deixou 3 dependentes. Os 3 dependentes fazem jus ao benefício. Ó, menor de 21 e o marido. Então, como é que funciona? Se eles concorrem em igualdade de condições, o benefício vai ser dividido de forma igual para os 3. Então, a pensão por morte é 100%, cada um deles vai receber 33,33%. Como é que funciona? Se um deles atingir a maioridade, então,
Esse aqui de 20 anos atingiu a maioridade no ano seguinte, nesse ano, 2016. Quando ele faz 21 anos, essa cota, porque o benefício é dividido em cotas. Haviam 3 cotas nessa situação. Quando ele completa 21 anos, o que acontece? Essa cota, parte dele, retorna para o bolo. Vai retornar para quem? Para o marido e para o filho. Então, o benefício vai ser redividido. Aí vai ficar quanto? 50% para cada um. Tá? Então, dependente que for excluído, tiver extinto, então, o benefício, faz com que a cota dele retorne para os demais dependentes e ele é redistribuído de forma igualitária. Tá? Isso aqui é importante. Isso acontece também se tiverem, por exemplo, não tinha dependente de primeira classe, mas tinha os pais, e os pais demonstraram a dependência econômica, quem iria receber? O pai e a mãe. Também, nesse caso, dividiria. Um morreu, o outro, a cota retornava, o outro ficaria com 100%, até que fosse cessada, então, a condição do benefício. Quais são os pressupostos, então, aqui para a gente alçar o benefício? Ter qualidade de dependente do requerente, ou seja, eu vou ter que demonstrar que eu sou um dos dependentes de primeira, segunda e terceira classe. Vou ter que demonstrar também que o segurado tinha qualidade de segurado no momento do óbito. Então, no momento do óbito, ele tem que ter qualidade de segurado. Pode ser que ele não estava vertendo contribuição, também não estava trabalhando de forma remunerada. Então, o que eu vou olhar? Se ele está dentro do período de graça, que é aquele período de manutenção da qualidade de segurado, descrito lá no artigo 15 da Lei de Benefícios. Tudo bem? E aqui o que mais? Eu vou ter que comprovar o quê? Que o segurado verteu 18 contribuições. Se eu estiver falando de quem? Do cônjuge ou do companheiro. Vou ter que provar também tempo mínimo de casamento ou união estável, que são 2 anos pela lei. Aqui, essa questão das 18 contribuições e do tempo mínimo de casamento, elas só vão ser afastadas se houver o quê? Um acidente de qualquer natureza. Então, vamos supor que o segurado faleceu em razão de um acidente de carro, um acidente de qualquer natureza, não tem nada a ver com o trabalho. Ou seja, nessa situação, mesmo não tendo os 2 anos mínimos, né, de convivência, união ou casamento, vai gerar o benefício. Agora, vamos supor que a pessoa morreu no primeiro dia de trabalho. Também não tinha as 18, era primeiro dia de trabalho, também, ou não tinha também o tempo mínimo. Um ou outro, né? Na verdade, a lei pede os 2, mas não tem um deles, já não, só recebe por 4 meses. Tá? Então, vamos supor que essa pessoa não tinha, morreu no acidente de trabalho. Também vai haver a proteção, porque todo e qualquer acidente vai ser protegido e vai ser garantido, então, o direito ao benefício. Carência. Tem carência esse benefício? Não tem carência. Não tem carência. Eu só vou ter que demonstrar o quê? O cônjuge ou companheiro, que ele verteu as 18 contribuições, mas não chamo isso de carência. Por quê? As contribuições eu vou poder localizar em qualquer período da vida de trabalho. Então, não é necessário que a carência esteja, né? Que agora nós, com as alterações legais, como é que funciona quando o benefício exige carência? Perdeu a qualidade de segurado, precisa contar a partir da nova filiação com os meses de carência exigidos pela lei. Então, aqui, como não é carência, eu posso pegar os 18 meses, qualquer fase da vida do segurado. Não tem problema nenhum. O benefício vai ser concedido nessa situação. E qual é o valor do benefício, né? O benefício de pensão por morte, ele vai ser devido no valor de 100% do salário de benefício. Então, ele é 100%. Então, se o segurado estava aposentado, vai ser o valor que ele tinha como aposentadoria. Se ele não está aposentado, vai ser o valor de como se fosse calcular uma aposentadoria por
invalidez. Não tem fator previdenciário, é 100% do salário de benefício, não tem mínimo divisor. Então, igualzinho a gente calcula o quê? Uma aposentadoria por invalidez. Então, o benefício é pago no valor de 100%, lembrando que se ele estava aposentado, o valor que ele recebia com a aposentadoria. Se ele não estava aposentado, eu faço o cálculo como se fosse fazer o cálculo de uma aposentadoria por invalidez. Bem tranquilo, tá? Aqui, lembrando, é dividido em partes iguais, então, o valor do benefício pela quantidade de cotas. E como se dá o recebimento desse benefício? Funciona da seguinte maneira. Se for requerido o benefício dentro do prazo de até 90 dias da data do óbito, como é que vai funcionar? A pessoa recebe da data do óbito. Então, vamos supor, João faleceu em janeiro de 2016, tá? Vamos colocar 1º de janeiro, só para ficar bem fácil de entender. A Joana e os filhinhos foram solicitar a pensão por morte. Só que eles deram entrada, então, agendaram no dia 1 de março, 1/3. Está dentro dos... Vamos colocar menos, senão não vai dar. Vamos colocar aqui, 28/3. 28/3 foi feito o agendamento. Dentro desse período de janeiro a 28/3, o que aconteceu? Passaram-se quanto tempo? Então, 1º de janeiro até 1º de fevereiro, deram 30 dias. Aí, 1º de fevereiro até 28 de março, deram o quê? 30 mais 28, 58 dias. Tá? Tá dentro do prazo legal? Tá. Foi feito antes o pedido de 90 dias. Ou seja, então vai receber da onde? Do dia 28 ou do dia 1º, que é o dia do óbito? Vai receber do dia do óbito. Agora, vamos supor que ela esqueceu, né? Todo o transtorno, não fez o pedido. Não fez o pedido. Só veio pedir aqui em maio. Só em maio de 2016. Nessa situação, o que vai acontecer? Ela vai receber, a Joana, né? Vai receber a partir de quando? A partir somente do requerimento, da data de maio que ela pedir. Então, se requerer até 90 dias da data do óbito. Então, muito embora a DER, que é a data de entrada de requerimento, seja depois do óbito, a data do início do benefício é na data do óbito. Tá? Se requerer após o prazo de 90 dias, vai receber apenas a partir da data de entrada do requerimento. Deu para entender? E quando houver questão de morte presumida ou desaparecimento, nessa situação vai contar a partir do quê? Da sentença judicial. Então, eu vou ter que ter uma decisão judicial que determine a implantação do benefício, reconhecendo o quê? A morte presumida ou desaparecimento. Que vai ocorrer quando? Quando houver um acidente grave, né? Por exemplo, uma catástrofe, ou qualquer caso fortuito ou força maior, a pessoa desapareceu, então, por sentença, vai ser determinada a morte presumida, e, nessa situação, é a partir, então, o recebimento da decisão judicial, né? Da sentença, então, judicial. Tá? O que a gente tem que lembrar? Menores, não corre prescrição nem decadência. Então, por que eu coloquei aqui no exemplo os filhinhos? Os filhos menores. Tá? Então, vamos supor que um tem 1 ano, o outro tem 5 anos de idade. São menores absolutamente incapazes aqui. Ou seja, para eles não corre prescrição nem decadência. Então, o que vai acontecer? Eles vão conseguir receber
todas as parcelas, tá? E o que vocês têm que lembrar? Para ato de concessão, eu posso exercer meu direito a qualquer momento? Posso. Então, por exemplo, se a Joana não requerer o benefício, deixou de requerer, não requereu nem para ela e nem para os 2 filhos. Tudo bem? Deixou passar. Aí, ela decidiu um belo dia, depois de 5 anos, pedir o benefício. Tudo bem? Para ela pode requerer o benefício? É indecaível e imprescritível. Ela pode entrar com a ação, pedir o benefício, requerer no INSS, não importa. Tudo bem? Agora, as parcelas em atraso vão ser pagas para a Joana? Para a Joana, não. Mas e para os menores? Para os menores, sim. Não prescreve nem as parcelas. Tá? Então, pode dar, sim, a entrada na concessão do benefício, qualquer momento. Qualquer um deles pode exercer esse direito a qualquer tempo. Pode deixar passar 10, 15, não tem problema. Pode exercer o direito. Tá? Só que se ela deixar de exercer o direito naquele momento, ela só vai receber a partir de quando? E aí foi claro o que a gente falou. A partir de entrada do requerimento. Para o menor, como ele é absolutamente incapaz, não vai girar esse efeito. Agora, para ela, só da data de entrada do requerimento. Então, isso é importante saber. Outra coisa que vai ser muito importante também a gente saber, e eu falei para vocês que teve bastante alteração, é o seguinte: o pensionista que seja inválido, então eu tenho um pensionista inválido. O pensionista inválido, ele não tem critério de idade. O filho, por exemplo, vamos supor então que é um exemplo com o filho. O filho ele vai receber até quando? Até 21 anos. E nós já temos decisão pacífica do STJ dizendo o seguinte, que não há extensão para filho que está em período de cursando faculdade, universidade, a extensão do benefício de pensão por morte até os 24 anos, como é na lei civil. Então, não há essa benesse, tudo bem? Agora, o filho inválido não vou ter o quê? Critério de idade. Basta que ele demonstre, então, a deficiência, a invalidez. Nessa situação, ele vai receber, então, até que não seja cessada essa invalidez. Tudo bem? Então, vamos supor que tem um filho aqui de 36 anos, recebendo a pensão por morte. Tudo bem? O que acontece? O INSS pode chamar esse pensionista para fazer a avaliação se permanecem as condições de invalidez, deficiência mental? Pode. O INSS pode chamar a qualquer tempo. Verificado, então, que ele não tem mais essa deficiência, o que acontece? Cessa, extingue, então, a cota de pensão por morte para ele. Retorna para os demais dependentes. Agora, vamos supor que nessa situação o dependente tenha mais de 60 anos. Pela Lei 13.063, de 2013, o que acontece? O que aconteceu? Aliás, de 2014, essa lei. Então, é 13.063, de 2014. Ela veio junto com aquele MP, um dia antes, de 30 de dezembro de 2014. O que ela estabeleceu? Que o pensionista e o aposentado por invalidez não podem mais ser chamados para fazer perícia nessa situação, quando tiverem mais de 60 anos de idade. Então, se o pensionista aqui, inválido, tem mais de 60 anos, e aqui nosso exemplo é o filho, né? Poderia ser o irmão também, o que vai acontecer para ele? Não vai haver a cessação do benefício, porque ele não vai poder mais ser chamado para perícia. Ah, mas ele pode requerer uma perícia porque ele não quer mais a pensão? Pode, nessa situação pode, mas só o INSS não vai poder chamá-lo para realizar a perícia. Isso aqui é muito importante, né? Tem que lembrar dessa situação aqui. Então, pensionista inválido com mais de 60 anos, o INSS não pode chamar para fazer a reavaliação da perícia. Em qualquer outra situação, pode. Se ele tem menos, tranquilamente. Então, se o INSS chamar, é ilegal, cabe até mandado de segurança. Tá? Então, como é que cessam as cotas?
A cota à parte, então, vai cessar pela ocorrência das situações previstas lá no artigo 88 da Lei de Benefícios. Pela morte do pensionista, então, morreu, extingue aquela cota à parte e volta para os demais. Ao atingir 21 anos, então, para o pensionista menor, né, filho ou irmão, também, se ele se emancipar, também cessa, tá? Também com a cessação da invalidez, que nós falamos, lembrando só essa situação, se ele tem mais de 60 anos, o INSS não pode chamar para fazer reavaliação. Pela adoção, para o filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos. Então, ele recebia pensão por morte dos pais biológicos. Foi adotado, perde a pensão. Tá? E toda a cota que for extinta, retorna, então, para os demais. Agora, a gente tem a situação aqui do cônjuge, né? Os requisitos que eu falei para vocês. Recebe o quê? Por 4 meses, então, se ele não completar os requisitos, 18 contribuições que o segurado verteu, se não provar, recebe apenas 4 meses. Se não provar o tempo mínimo, também apenas 4 meses. E aí a gente tem que lembrar da situação aqui do companheiro e cônjuge. Além dessas alterações, ainda o companheiro e cônjuge, eles têm um prazo de duração do benefício. Ou seja, o benefício de pensão por morte, antes da MP 664, ele era vitalício. Ou seja, morreu, eu poderia fazer o quê? Receber vitaliciamente, até a minha morte. Ou, então, como a gente sabe também, não é possível a acumulação de 2 benefícios de cônjuge ou companheiro. Eu não posso ter 2 maridos meus que morreram e deixaram pensão por morte. Eu posso receber as 2? Não posso mais, desde a Lei 9.032, de 95. Ou seja, nessa situação que eu vou poder fazer? Vou poder optar pelo melhor benefício. E aí eu vou estar dando uma dica para vocês. Tomem cuidado. Esse negócio de melhor benefício, isso aqui aconteceu também com um cliente, hein? Foi no INSS, concedeu a pensão e falou, olha, você já tem uma pensão, então você não pode receber as 2. Só vai poder receber uma. Aí o que o servidor fez? Fez um cálculo. Falou, olha, essa nova aqui, porque ela tinha uma pensão por morte antiga, uns 10 anos atrás. Ou seja, para ela é vitalícia. Só que a segunda pensão por morte do marido dela é recente agora. E ela só estava casada fazia fazia um ano. Ou seja, o servidor fez a conta, pegou e falou assim, olha, essa renda aqui é melhor. Você pode optar por essa e ficar com essa, porque o valor dela é maior. Aqui você recebe 1.000, aqui nessa vai receber 1.500. Ok, benefício melhor eu quero. Foi e aceitou o benefício. Só que acontece, 1 ano só de casamento, ela recebia por quanto tempo? 4 meses. E a pensão anterior, que era lá de trás, que era vitalícia, receberia o quê? O resto da vida toda, nem tinha esse requisito. E mais, não tem tempo de duração? Vamos supor que aquela de 10 anos, ela receberá 1.000. A nova gerada era 1.500. Só que acontece, a lei de benefício trouxe um tempo de duração. Ou seja, vamos supor que essa pessoa tivesse, na época do óbito, desse segundo óbito do marido, tivesse 43 anos de idade. Ou seja, essa pessoa ia receber por quantos anos? 20 anos apenas. E a outra? A outra era vitalícia. Então, é muito importante que a gente tenha, né, que observar esses critérios aqui. E é dele que eu vou falar agora. Então, tem um decurso de prazo que a lei traz, de acordo com a idade, e essa idade que está estabelecida aqui na lei, atualmente, é de acordo com a expectativa de vida atual. Quando houver alteração na expectativa de vida, essa idade também vai alterar. Então, de 3 em 3 anos, é verificado se teve aumento na expectativa de vida. Se houve aumento, alteram-se também as idades aqui estabelecidas no artigo. Tá? Ele vem lá no artigo 77 da Lei de Benefícios. Então, quanto tempo vai receber? Se na data do óbito o cônjuge tinha menos de 21 anos, ele recebe a pensão por apenas 3 anos. Deu 3 anos, cessa o benefício. Quando o cônjuge ou companheiro tiver entre 21 e 26 anos de idade, receberá por
6 anos. Recebe por 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. Se tiver entre 30 e 40 anos, recebe por 15 anos. Agora, de 41 até 43 anos de idade, ele vai receber por 20 anos. A pensão por morte passa a ser vitalícia apenas quando o cônjuge ou companheiro tiverem quantos anos de idade? 44 anos ou mais. Então, a gente vai ter que observar essa regra aqui. Por quê? Não pode acumular pensão por morte de cônjuges. Então, quando for fazer a opção, galera, se você é advogado e você precisa virar para a parte e falar, olha, você precisa optar, você vai precisar observar o quê? Essas regras aqui. Você fala, ah, tá bom, a renda mensal é maior, fica com essa. Opa! Mas e se aquela que ela recebia é vitalícia e essa que ela vai receber não é vitalícia, vai receber só por um período de tempo? Então, prestem atenção. É coisa que a gente deixa passar desapercebido e que, na prática, se a gente não observar a regra, o cliente depois quer te matar. Tá? Então, é importante olhar essas situações. É muito importante. A questão lá do prazo mínimo, se tiver união e casamento, soma, faz a prova da união também. Se mostrar só a certidão, o que vai acontecer? Benefício cessa em 4 meses. Tá? Aqui é a mesma situação. Fazer a prova também. Né? Aliás, fazer o cálculo, verificar qual é a mais vantajosa, realmente mais vantajosa. O servidor nem sempre sabe, nem sempre vai se dar conta dessa regra. Por quê? Nem sempre ele nem conhece também, né? Às vezes ele nem sabe que existe isso aqui. Então, olha lá o que eu falei para vocês. De acordo com o aumento da expectativa de vida, ó, após o transcurso de pelo menos 3 anos, então, ele só vai poder alterar o quê? Em 3 anos. Então, tem que ter, no mínimo, essa tabela preservada por 3 anos. Aí, depois de 3 anos, que ele vai observar se houve aumento. E desde que se verifique que, nesse período, houve incremento mínimo de 1 ano inteiro, então, ele só vai poder alterar se tiver o quê? Incremento mínimo de 1 ano inteiro na expectativa de vida. Por exemplo, era 75,2. Mudou para 75,8, teve um ponto inteiro? Então, não pode alterar a expectativa, que é a idade. Agora, teve um ponto inteiro, era 75,2. A expectativa subiu para 76,2. Aí, sim, nessa situação, ele vai poder incrementar o quê? O aumento da idade. Né? E é óbvio que a tendência é que a expectativa de vida aumente, as pessoas vivam mais. Então, a idade lá pode ser que diminua também. Tá? Muito bem. Aqui que é importante a gente falar da perda do direito à pensão. Então, perde o direito à pensão, após o trânsito em julgado apenas, a situação em que fica comprovado que o cônjuge ou companheiro, né, ou dependente, qualquer deles, seja condenado pela prática de crime doloso, que resulte na morte daquele segurado. Isso é comum. Mas vejam só, enquanto não houver trânsito em julgado, vai ser pago o benefício? Sim, se completar os demais requisitos, vai ser pago. A lei só falou após o trânsito em julgado. E está certo, ninguém pode ser condenado antes, né, do trânsito em julgado. E também aqui a gente tem o quê? A perda da pensão por morte do cônjuge ou companheiro, quando ficar comprovado o quê? Isso a qualquer tempo, tá? Tá 20 anos recebendo a pensão por morte. Ficou comprovada que houve fraude na união estável ou no casamento, já eras. Ficou muito noticiada na época da MP, a senhora era casada com um filho do segurado. Né? Na verdade, ela era companheira do filho. Então, era assim, só para a gente... É assim. Tinha o pai, né? Aí tinha o filho. E aí tinha a esposa do filho, que, na verdade, eles eram o quê? Companheiros. Então, não tinha a formalização. O pai estava em vias de morrer. O que fez? Muito embora ela fosse, faticamente, companheira aqui do filho, o que ela fez? Casou com o pai. Para quê? Para receber a pensão por morte. Isso aqui é fraude. A qualquer tempo o INSS pode cessar esse benefício, ou seja, perde o direito e ainda recebe tudo que recebeu indevidamente. Aqui não precisaria nem estar o quê? Na lei. Claro que vai conceder, então, um prazo legal para
ampla defesa, contraditório, né? Mas o benefício é cessado nessa situação. Ele é suspenso, perde mesmo o direito, não tem nem chance. Tá? Aqui da morte presumida, está lá no artigo 78. Então, vai ter que ter prova do quê? Do desaparecimento do segurado, em consequência de algum acidente, desastre ou catástrofe. Por exemplo, Mariana. Não teve lá, a barragem rompeu, pessoas ficaram desaparecidas, nem encontraram os corpos. Por conta da catástrofe, o que acontece? Vai ser estabelecida a morte presumida e vai ser gerado o benefício de pensão por morte para os dependentes. Tá? E se houver reaparecimento? Vamos supor, a pessoa que estava lá na catástrofe, bateu a cabeça, perdeu a memória, sumiu, ficou andando pelo mundo. Um dia apareceu do nada. Se apareceu do nada, como tem boa fé, né? Não tem que devolver nada, só vai cessar o benefício a partir daquele momento, a pessoa não precisa devolver, ok. Agora, se ficar comprovado o desaparecimento por má fé, aí sim, nessa situação, tem que devolver o benefício, por conta da má fé. Mas se não houver má fé, tranquilamente, não tem que devolver, a lei é bem clara. E como é que se extingue a pensão por morte? Ela só vai ser extinta a partir do quê? Da morte do último pensionista, ou da extinção do último pensionista. Então, extinguiu todos os pensionistas, cessou. Enquanto isso, preserva-se. Tá? Então, veja que a gente viu bastante pensão por morte. Dava para falar muito mais, né? Mas o tempo é curto e a gente tem bastante coisa para ver, mas vem para pós. Vem para a pós número 1 do Brasil, em pós em direito previdenciário. Vem aprender muito mais. Eu espero você na nossa próxima aula, então, de nivelamento. Vou falar aí para vocês de auxílio reclusão. E até a próxima, então. Tchau, tchau.